Hoje está acontecendo a CPMI de 8 de janeiro, está voltando os trabalhos. Mas deixando isso de lado, eu vou deixar de lado por enquanto, vou preparar o conteúdo para depois, já no próximo vídeo, tentar trazer para você mais informações sobre o 8 de janeiro. O que a gente vai trazer agora é uma verdadeira bomba, porque um inquérito militar ele vazou para a grande mídia. E esse inquérito militar apurou a responsabilidade, o erro do governo Lula sobre os atos do dia 8 de janeiro. E no serviço público não comporta erro ou omissão. A omissão, nesse caso, ela equivale ao resultado ação. Ou seja, Lula, se isso aqui ficar comprovado, enfim, pode sofrer inclusive um processo de impeachment. É sobre isso que a gente vai falar com vocês nesse editorial. É uma verdadeira bomba, manifestação de vários parlamentares e a gente vai discutir um pouco mais sobre esse caso aqui com vocês. Combinado? Não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Se puder dar um like, isso ajuda a ter mais engajamento. Curta, compartilhe, isso é muito importante pra gente. E enfim, vamos começar com o conteúdo aqui para você entender um pouco mais o que está acontecendo e essa verdadeira bomba que vazou na mídia brasileira, esse relatório, esse inquérito que foi vazado, feito pelos militares e que aponta erro do governo Lula. Enfim, aquilo que a oposição quer provar há muito tempo. Bora lá. Essa matéria que eu trago para vocês é do estado de Minas. Só que ela está reverberando aqui uma outra matéria que foi publicada originalmente na Folha de São Paulo. E aí muitos jornais publicaram o mesmo teor. E eu vou expor para vocês aqui. Ataque no 8 de janeiro. O inquérito militar livra tropas e aponta erro do governo Lula. O inquérito aberto para investigar os militares que deveriam ter protegido o Planalto, ou seja, os militares, preste atenção, da Polícia Militar do Distrito Federal. Foi por eles que esse inquérito foi aberto. Cita a responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional, que era dirigido por quem à época? O Gonçalves Dias, G. Dias, o sombra do Lula, que estava lá dentro. E aí, fica claro aqui para vocês o seguinte, para que vocês não tenham dúvidas. A Polícia Militar do Distrito Federal, ela tem responsabilidade nas vias do Distrito Federal. Dos prédios para dentro, é responsabilidade do governo federal. E isso aqui foi apurado nesse relatório. E segundo eles, houve mais de 11 avisos por parte, inclusive da Polícia Militar do Distrito Federal, de que os ataques aconteceriam. E aí, qual foi a ação do GSI? Tirar toda a defesa do local. Ou seja, deixou o local desprotegido. Junte-se a isso com essa outra informação que foi uma vitória da oposição contra a base do governo. Matéria do jornal Metrópolis, eu sempre cito a fonte para vocês. Igor Gadelha. GSI avisou autoridades sobre viagem de Lula no 8 de janeiro na véspera. Documento enviado pelo GSI à CPMI de 8 de janeiro mostra que pasta avisou na véspera a autoridades que o presidente Lula viajaria a São Paulo. Ou seja, foi exatamente no dia 7, um dia antes, à noite já, que o Lula resolveu sair lá de Brasília. O que a oposição levanta aqui como suspeita? E é uma suspeita que Lula, sabendo que aconteceriam os ataques, saiu de Brasília para deixar o campo livre para que não pudesse acontecer nada, para defender a sua incolumidade física, o que é correto, tá? Mas para tirar qualquer pista dele de dentro de Brasília no dia, permitiu que a guarda se dissipasse, ou seja, deixar os prédios livres para acesso, permitiu que os ataques acontecessem para se beneficiar politicamente disso. Esse é o argumento da oposição. E aí, olha só os comentários que eu trago para vocês. O primeiro comentário do Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, deputado federal do Partido Novo. Cita a matéria da Folha de São Paulo, que diz: inquérito militar
livra tropas e aponta erro do governo Lula no ataque de 8 de janeiro. É o mesmo projeto, o mesmo texto, mesma matéria que foi reverberada aqui pelo jornal Estado de Minas. O Marcel Van Hatten escreveu o seguinte: e olha que quem faz a manchete é a Folha. Alguém ainda tem dúvidas de que Lula é culpado pelo 8 de janeiro? É inconcebível que os Ministérios da Defesa, Justiça, Infraestrutura e o GSI tenham ignorado os alertas que receberam da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. De acordo com a CNN, 22 relatórios, 22, tá, pessoal, foram disparados somente no dia 8 de janeiro. 2 dias antes, a ABIN já alertava sobre o risco de ações violentas contra os prédios públicos e autoridades. Tenho dito e repetido, os culpados pela lamentável destruição que ocorreu naquele domingo em Brasília devem ser punidos com rigor da lei, e devem mesmo. Infelizmente, o que estamos vendo é uma enorme perseguição política e, em sua maioria, sem o devido amparo legal. Isso é inconcebível em uma democracia com Estado de Direito funcionando. Lula é culpado e precisa sofrer o impeachment com urgência. Isso aqui foi a manifestação do deputado federal Marcel Van Hatten, que é do Partido Novo. Já o deputado federal Maurício Marcon, ele escreveu o seguinte: para surpresa de 0 pessoas, citando aqui a matéria da Folha de São Paulo. Quanto mais se revela sobre o 8 de janeiro, mais fica claro que o governo Lula facilitou os atos para poder instrumentalizar politicamente o ocorrido. O que aconteceu no dia 8 não foi falta de responsabilidade do governo Lula, foi um cálculo político criminoso de um governo chefiado por um bandido. E o pior, inocentes seguem presos injustamente. Esse é o Brasil do PT. Essas falas duras aqui são do Maurício Marcon. E por que eu coloquei essa matéria aqui para vocês? Por que eu trouxe esse conteúdo? Para que vocês entendam que a oposição vem juntando o máximo de provas e tem documentos suficientes para reforçar um pedido de impeachment contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí fica difícil refutar agora um relatório de inteligência, um inquérito feito pela Polícia Militar do Distrito Federal, que também tem fé pública, também é um órgão público e, segundo informações, inclusive, da matéria da Folha de São Paulo, tem uma vasta documentação comprovando os erros do governo Lula. Tá certo? Bora partir para outra matéria agora, também muito importante, e a gente precisa discutir sobre isso. Para quem não conhece, esse é o jornalista Oswaldo Eustáquio, chegou a ser preso, sofreu um acidente na prisão, ficou sem o movimento das pernas. Há, sem sombra de dúvidas, uma perseguição muito ferrenha contra ele. O ministro Alexandre de Moraes acusa-o de crimes e a gente vai falar um pouco sobre isso. Essa matéria do Conexão Política, eu sempre cito a fonte das matérias que eu trago para vocês nos nossos editoriais. Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, manda a Polícia Federal incluir o nome do jornalista Oswaldo Eustáquio na lista vermelha da Interpol. Ou seja, ele agora, a partir desse pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é um procurado internacional na lista vermelha da Interpol. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal inclua o nome do jornalista Oswaldo Eustáquio na lista de difusão vermelha da Interpol. Caso a inclusão seja efetivada, o nome do profissional da comunicação passaria a constar na lista de procurados pela Justiça. Há uma série de críticas sobre a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal em relação a Oswaldo Eustáquio. Inclusive, a última decisão dada foi que as contas da filha dele, de 15 anos, fossem bloqueadas. Ou seja, tirou todas as verbas, todos os recursos, no caso do jornalista Oswaldo Eustáquio. E aí, vários juristas, vários membros da própria imprensa vêm criticando as decisões do ministro Alexandre de Moraes. O meu ponto de vista, e aqui eu dou esse ponto de vista como jurista, como advogado aqui, e também levando para o lado filosófico, como filósofo que sou.
Os crimes que são acusados, dos quais o Oswaldo Eustáquio é acusado, são crimes principalmente de opinião, ou seja, crimes de ameaça, por falas, ou seja, crimes por aquilo que ele falou, por acusações que foram feitas contra o Alexandre de Moraes, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. E, dentro de uma situação de normalidade, existem mecanismos suficientes para impor aqui penas contra esse tipo de ação. Só que a crítica é que há um atropelo legal para chegar até o Oswaldo Eustáquio. Por exemplo, inserção do nome dele na lista vermelha da Interpol. Vamos citar alguns casos aqui, só para você entender. A lista vermelha da Interpol é uma lista de alerta internacional, ou seja, qualquer lugar que ele chegar, essa lista vermelha da Interpol, essa lista de alerta internacional, vai constatar como se ele fosse um criminoso de altíssima periculosidade. E aí eu vou citar para vocês algumas pessoas que figuram nessa lista e vocês que vão me dar os comentários e vão me dizer se efetivamente o Oswaldo Eustáquio se enquadra nesse caso. Por exemplo, Osama Bin Laden foi um dos nomes que figuraram na lista da Interpol. Um assassino, terrorista, matou milhares, centenas de pessoas. Foi o acusado da responsabilidade pelo ataque às Torres Gêmeas, lá em Nova York, um caso deplorável do 11 de janeiro, né, do 11 de setembro. Vocês viram o que aconteceu. Aí a gente pode citar também o Hatsun Mlak, líder de uma organização terrorista da Al-Qaeda. A gente pode citar aqui, isso aqui é uma lista que eu tô aqui, ó. Joaquim Guzman, conhecido como El Chapo, você já deve ter visto falar dele, líder do cartel de Sinaloa, um dos maiores cartéis de drogas do México. Assassinatos extensos nas suas costas, lavagem de dinheiro, corrupção, ou seja, coisas, cruéis. Arnoldo Jimenez, procurado no FBI por ter matado a sua esposa no dia do casamento dele. Enfim, assim, são coisas que não dá nem para comparar. Alexis Flores, procurado pelo FBI porque sequestrou e abusou de uma criança de 5 anos e matou a criança. Então, esses são os crimes que figuram na lista vermelha da Interpol, tá? Esses são os crimes que estão lá figurados, tá bom? Então, assim, muito grave, assim, o crime que o Oswaldo Eustáquio possa supostamente ter cometido, e deve haver o devido processo legal para que ele possa se defender e tudo mais, não parece estar equiparado aqui a um Osama Bin Laden da vida, né? Vamos lá, pessoal. Por fim, mas não menos importante, a gente precisa citar de um tema aqui. Vocês sabem que aqui no nosso editorial, no nosso canal, a gente faz um trabalho de opinião mesmo. É um trabalho de dar um parecer, às vezes jurídico, às vezes filosófico e às vezes econômico, que são as minhas 3 áreas de atuação profissional. E aí, em alguns momentos, a gente, quase perde as estribeiras com o tamanho da hipocrisia e da canalice de certas matérias que são divulgadas na mídia tradicional. Vamos lá. Essa matéria é do estado de Minas e é deplorável. Cita aqui um caso de um humorista. Segundo eles, isso é humor. Chama-se Thiago Satinelli, eu não conhecia. Eu fiquei conhecendo a partir de um vídeo que foi divulgado em várias redes, inclusive foi tema da revista Oeste. E aqui, o estado de Minas está fazendo a divulgação do show desse Satinelli, tá? Após dar o que falar nas redes sociais com uma paródia do filme Bastardos Inglórios, é só uma paródia, nada demais, tá? Na segunda-feira passada, o humorista Thiago Satinelli lançou um especial de comédia no canal do YouTube, chamado Antipatriota. O show reúne o repertório de piadas e stand-up. É uma coisa simples, é só piada, coisa ingênua, inocente, que mata pessoas se forem patriotas. Só isso, nada demais. Matéria da revista Oeste, eu sempre cito a fonte para vocês. Luciano Hang morre em vídeo de humorista de esquerda.
Nosso negócio é descer a porrada em patriota, matar patriota. E criança também, tá? Criança também. E isso aqui é só humor. É um amor. É um amor dando aqui, com toda certeza, as faces dessa esquerda amorosa que eles apresentam. O curta baseia-se nos Bastardos Inglórios, filme do cineasta Quentin Tarantino, que mostra soldados norte-americanos matando nazistas. Olha que gracinha. No teaser, é possível ver um sósia do dono da Havan, Luciano Hang, apoiador de Bolsonaro, ser morto a pauladas. Antes do assassinato, o empresário é chamado de idiota de verde e tem que se ajoelhar em estrume de vaca. Abre aspas para a fala amorosa deles. Você tá ligado que nosso negócio não é fazer notinha de repúdio contra vocês, diz o comediante de esquerda. Nosso negócio é descer a porrada na cabeça de patriota. Logo depois disso, assassina o Luciano Hang com paulada na cabeça. E aí, só para encerrar aqui, reverberando essa matéria da Revista Oeste, o Paulo Bilinski, que é delegado da Polícia Federal, publica o seguinte: tô deixando claro que sou patriota. Só vem. Então, é nítido que esse tipo de postura não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com isso. É uma postura criminosa. É apologia ao crime, nítida. E aí o Ministério Público bem que poderia atuar, né? Porque agora você imagina a inversão se isso aqui fosse... Vamos pôr exemplo aqui... O Danilo Gentili fazendo essa cena com o Flávio Dino. Não, vamos melhorar aqui, vamos pegar um empresário. Imagina se a cena aqui é o Danilo Gentili fazendo essa cena com a dona do Magazine Luiza, por exemplo. Qual que seria a repercussão? Prisão imediata. Atuação reverberada em todas as mídias. Mas aqui não. Aqui é só expressão do amor. É o amor que venceu. Que amor bonito esse, né? Vergonhoso. Entendam, se tem uma coisa que eu defendo efetivamente, e sou muito criticado por isso, até por alguns dos meus seguidores, é que realmente democracia é diálogo. Tem muita gente séria na esquerda, e tem gente que não quer ouvir isso, mas tem gente séria na esquerda, sim. Tem muita gente que é ponderada, que sabe o que é democracia e que é debate de ideias. E tem muita gente séria na direita, como tem gente que não presta na direita, como tem gente que não presta na esquerda. É simples assim. Porque só abrir a boca e falar, eu sou defensor da democracia, eu sou do amor, mas faz vídeo matando os outros, isso não é amor. Tá? Isso não é amor. Isso é criminoso, isso é bandido. Sem sombra de dúvidas. É estimular o ódio. E aí, aqui quem está falando é um jurista. Isso aqui, se os promotores realmente quisessem, ou se cumprissem o seu papel, já tinha inquérito apurando isso aqui. Simples assim. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.